Farei agora a explicação da semana 2 do PET 5 do segundo ano do ensino médio. As frases abaixo foram extraídas do texto sobre o Google, com o qual trabalhamos na semana anterior. Sublinhe as orações no Present Perfect e, a partir da interpretação do texto em questão, classifique-as em True or False. Gente, lembrando que o Present Perfect é constituído do verbo has ou have, tá? O has é para a terceira pessoa, do singular, tá? He, she ou it. Mas o verbo no passado particípio. O que é o passado particípio? Terceira coluna da tabela. Não se esqueçam, tá? Terceira coluna da tabela. E se não tiver na tabela? Eu acrescento ed. Mas lembrem-se das regras do que eu coloco ed, hein? Se tiverem alguma dúvida, retornem lá no vídeo do Simple Past, que eu já postei, a respeito, né, dos verbos regulares e irregulares. Então, se for irregular, você vai achar na tabela na terceira coluna. Se for regular, acrescenta ed. Então, Google has grown over the years. É verdadeiro ou falso? É true or false? Então, vocês vão colocar. 2. Você já comeu pipoca com limão? E durante um passeio, você já esqueceu de carregar o celular e perdeu várias selfies legais? O Present Perfect também é usado para narrar experiências individuais, como na frase I have never had popcorn with lemon, but I have eaten popcorn with vinegar. Então, de maneira semelhante, escreva experiências que você já teve nas situações abaixo. Então, olha só, eu nunca comi, né, pipoca com limão, mas eu já comi com vinagre. Então, name a machine you've never used. Então, aqui você vai nomear uma máquina que você nunca usou. Então, olha aqui. I've never used a fax machine. I've never used a fax machine. Então, esse never, tá? É um advérbio de tempo. E quando o advérbio é usado um advérbio de tempo, ele fica entre o have ou has e o passado particípio do verbo. Ó, lembrando que esse é o verbo use, tá? Verbo use. Então, eu só acrescentei a letrinha D. Não precisaria, né? Não ia ficar muito se eu acrescentasse outro E e mais o D. Então, eu nunca usei uma máquina de fax. Mas, but I've used a sewing machine. Mas eu já usei uma máquina de costurar. Então, name a movie you've never seen. Então, por exemplo, I've never seen Harry Potter. Eu nunca vi Harry Potter. But I've seen, mas eu já vi, I've seen Senhor dos Anéis. Ok? Então, vocês vão escrever um filme que você não viu e outro filme que você já viu. Name a food you've never liked. Então, você vai nomear uma comida que você nunca gostou, mas você vai colocar outra que você gostou. Name a subject you've never studied. Você vai colocar uma matéria, né, um assunto que você nunca estudou, mas você vai colocar outro que você já estudou. Name a city you've never visited. Então, uma cidade que você nunca visitou, mas também outra que você já visitou. Só abrindo parênteses aqui, studied é o verbo stud. Então, depois desse D, tem o Y. Então, ele é um verbo regular, eu tenho que acrescentar ed. Só que Y precedido de consoante, aqui no D, né? O D é consoante. Então, eu troquei o Y por I, e aí sim eu acrescentei ed. Então, lembrem-se, verbos regulares, né? Tem as regrinhas. Name a sport you've never played. Então, você vai nomear um esporte que você nunca jogou. Por que aqui eu não troquei por IED? Porque antes do Y eu tenho uma vogal. E a regra diz que se eu tiver apenas uma consoante. Então, name a food you've never tasted. Então, você vai dizer uma comida que você nunca provou, mas outra que você também provou, tá? Qual é o reino? Então, você vai ler a parte 2, né? The Land of Punt. Então, qual é o reino apresentado? Quais os registros históricos encontrados sobre esse reino, considerado um império misterioso?
vai ler este trecho, né, nesse texto, que é a parte 3, e vai responder as perguntas. Qual a relação entre Carthage e Punic Wars? O que aprendemos sobre o início e a expansão dessa cidade-estado? Sobre Carthage. Como foi seu auge? A quem influenciou? O que conquistou e o que provocou sua queda? O que existe deste reino atualmente? Então, tudo isso você vai encontrar aí na parte 3 do texto, ok? Então, esta foi a explicação da semana 2 do PET 5 do segundo ano do ensino médio.